E agora nós vamos falar sobre vinho. A Carla Safar nos recebeu aqui na sua casa. A Carla entende de vinho e vai explicar um pouquinho aqui pro programa, né, Carla? Tudo bem? Tudo bem, Rose? Boa noite. A gente estava conversando que faz 7 anos que vocês têm uma confraria, né? Isso, nós nos encontramos, nós resolvemos um grupo de... Inicialmente nós éramos em 4 e tínhamos vontade de... Gostávamos de vinho e tínhamos vontade, justamente essa vontade que você me manifestou, de entender, de evoluir no vinho, de saber como escolher, como receber, como servir. Isso daí nos motivou a nos juntarmos e começarmos a fazer esse grupo. E esse grupo focávamos nossos encontros nos vinhos. E isso foi... várias pessoas foram se interessando, várias mulheres, e hoje nós temos aí, quando não falta ninguém, nós somos quase 30. É muito legal isso, né? Eu falo assim, o tempo é até curto, porque dá pra gente render muitos assuntos e muitos programas, mas a gente percebe que antes eram mais os homens que entendiam, tanto que tinham mais sommeliers, né? Homens. E hoje a mulher, até porque também se você vai receber em casa, normalmente quem cuida desse assunto é a mulher. Então, a mulher também tem que saber entender um pouquinho do vinho, não é verdade? Desde muito tempo, a mulher já está no mundo do vinho. Como exemplo, tem Vivi Clicquot, que à frente do seu tempo, ela tocou a produção quando ela ficou viúva, ela não deixou o negócio da família morrer e conseguiu essa fama que hoje é um champanhe, um dos mais famosos do mundo. E atualmente nós temos várias mulheres que tocam os seus negócios de vinho. Nós temos exemplos até no Rio Grande do Sul, temos exemplos em Santa Catarina, temos exemplos na Argentina, no Chile. No Chile, eu gosto muito de citar a Alessandra Monnier, que ela é da família Monnier, do conhaque francês, e ela tem uma vinícola no Chile, é a Casa La Postoli, e que produz um dos tops do Chile, né? Então a mulher tá à frente do mundo do vinho. E isso está acontecendo na Itália, mesmo nos países tradicionais, de produtores de vinho, na França. E cada vez mais as mulheres estão procurando mesmo conhecer o vinho. Conhecer, tem as que produzem, tem as que estão buscando conhecer, justamente porque você falou isso, a mulher que recebe na casa, a mulher que prepara ou pensa, elabora um jantar, um cardápio. Então é interessante que ela saiba como harmonizar, que vinho servir, a ordem dos vinhos, a temperatura adequada do serviço, os copos que ela vai ter disponível, né? Bom, Carla, então você deixou separado alguns vinhos e algumas taças. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que você separou aqui. Olha, geralmente o vinho branco, ele é servido uma temperatura mais baixa do que o vinho tinto, tá? Pelo próprio frescor da uva branca e para ele ficar mais palatável, então ele é servido uma temperatura mais baixa, geralmente de 8 a 12 graus, tá? Aí, para ele se manter sempre nessa temperatura mais fresca, o ideal é que ele seja servido numa taça menor. Claro, menor do que as outras. Mesmo porque o vinho branco, ele não é um vinho que tenha tanino. Tanino é aquela substância proveniente da casca da uva ou até da semente que dá aquela adstringência no vinho. Ela é responsável por essa adstringência e ela é responsável também pela durabilidade do vinho. O vinho mais tânico é o vinho que pode ser guardado por mais tempo, é um vinho que dura mais, é um vinho mais longevo. A uva branca, ela não tem tanino, ou tem muito pouco. Então, o vinho não precisa ficar muito tempo na taça, é um vinho que você não decanta, tá? Tem um vinho que você toma mais fresco. Aí você serve pequenas quantidades numa taça menor. Uma taça menor. Tá? Eu também gostaria de falar que na maioria, no mundo todo, tenta-se imitar o padrão francês, tá? Então existe essa garrafa, que é essa garrafa sem colo, vamos dizer assim, que é uma garrafa da Borgonha. E geralmente ela condiciona o vinho Pinot Noir, tá? Que é a uva produzida na Borgonha. A única uva tinta produzida na Borgonha. Então em qualquer parte do mundo onde se vai engarrafar um vinho feito com a uva Pinot Noir, geralmente usa-se essa garrafa sem colo, tá? Existem outros vinhos que também são acondicionados em garrafa sem colo, por exemplo, os vinhos do sul da França, os Châteauneuf du Pape, os Syrah, tá? Mas principalmente a gente chama que essa é a garrafa da Borgonha, porque ela não tem colo. E a taça tradicional de servir o vinho da Borgonha é essa taça mais bojuda, mais gordinha, tá? Então essa é uma taça para Pinot Noir.
E essa aqui é a tradicional garrafa bordolesa, tá? Que é da região de Bordeaux. O vinho de Bordeaux, ele é um corte. É claro que a composição das uvas varia, mas geralmente é um corte que tem a uva Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e a Merlot. Dependendo da região de Bordeaux, uma ou outra uva é que predomina, tá? Mas normalmente é esse corte bordolês. E essa é a garrafa bordolesa, que tem esse pescoço, esse pescocinho. Tá? E o vinho Bordeaux, ele é servido em taças. Existem taças de vários tamanhos. Essa é uma taça média para servir Bordeaux. Eu particularmente não gosto de taças muito grandes, tá? Eu prefiro então, já que se o vinho precisa de respirar, eu prefiro colocar o vinho para decantar. Que é aquela peça que esse é o decanter, decante, do que servi-lo numa taça grande para ele poder respirar. Porque a taça grande, ela se torna descômoda. Ainda mais se você vai num jantar mais elegante, que tem várias taças, tem a taça de água, você tem que lembrar, tem a taça do espumante. É porque o vinho sempre então você vai encher a mesa com muitas taças, e as taças é bom que elas sejam um pouco menores. Eu, há uns anos atrás, eu preferia as taças maiores. Hoje eu tenho dado preferência para as menores, porque eu acho que fica mais cômodo no jantar. Ô Carla, e por exemplo, que opção que a gente... Por exemplo, que eu tenho que usar, resolver pelo branco ou pelo tinto num jantar? Olha, depende muito primeiro do gosto da pessoa. Tem gente que não tolera vinho tinto porque acha que o vinho tinto é muito tânico e tal. E sempre dá preferência pro branco. Mas cada um tem a sua indicação, mas é como um remédio, cada um tem a sua indicação. Geralmente as comidas, os pratos com frutos do mar, camarão, peixe, eles pedem o vinho branco. São coisas tá? mais leves, Por quê? né? Porque o vinho tinto, por uma substância contida nesse tipo de alimento, o vinho fica com gosto metálico, tá? Então são substâncias, eles não combinam. Não é que questão de moda, questão de etiqueta nem nada. É que realmente não combina. O gosto do vinho com frutos do mar não é bom, não é agradável. Então sempre se prefere o vinho branco, tá? E também o que vai determinar o tipo de vinho que você vai usar é muito o molho. Você pode usar vinho branco com carne, se você tiver um molho branco. Geralmente um branco mais encorpado, tá? Tipo um chardonnay, que é um vinho que ele é um vinho mais encorpado. Então ele tem mais capacidade de emulsionar as gorduras do prato e tornar o prato, inclusive, mais agradável. Então não é que com carne não se pode tomar vinho branco. Pode sim. Existem uvas que são mais encorpadas que se dão bem com carnes também, tá? Mas sempre se prefere o vinho tinto para esse tipo de alimento, principalmente para carnes vermelhas e para molhos mais encorpados, molhos vermelhos. Bom, o nosso tempo assim é sempre curto, então eu queria que você deixasse uma dica, porque nós vamos voltar mais vezes para estar conversando sobre os vinhos. Vamos começar a fazer ensinar então, no programa. Mas então eu vou dizer o seguinte, que todo mundo fala assim, o bom vinho é aquele que você gosta. Não, eu acho que a gente tem que tentar evoluir, a gente tem que saber o que faz um bom vinho, o que é um vinho de qualidade, por que determinada coisa não combina, que não é só mania de enochato, sabe? Que tem uma razão de ser. Eu acho que assim a gente evolui. Agora, se a gente fica assim, não, eu só gosto desse tipo, eu tomo qualquer tipo de vinho com qualquer tipo de comida, aí a gente não vai evoluir. Aí você é só um bebedor, você não tá com nenhuma vontade de apreciar todas as vantagens e todas as boas características que o vinho pode oferecer, tornar uma reunião mais agradável e tornar uma conversa mais agradável e todas essas vantagens. Eu queria agradecer sua presença e nós vamos voltar para continuar ensinando um pouquinho mais de vinho aqui no programa. Com certeza, vai ser um prazer.